gente boa que não espera na pura espera. Hoje, sábado 3 de julho, estamos começando o nosso bate-papo rápido sobre Paulo Freire. Mais um programa, 100 anos com Paulo Freire. Lembrando que, ao final do estudo do livro de Paulo Freire, chamado Educação como Prática da Liberdade, nós vamos estar sorteando esse livro do Paulo Freire que está aparecendo aí na tela, chamado Conscientização. É um livro escrito em 1979 de Paulo Freire. Você pode ganhar esse livro participando, enviando a sua mensagem, enviando a sua participação, que ao final do nosso estudo nós vamos estar fazendo esse sorteio desse livro, tá? As formas de participar estão aparecendo aí para vocês. Bem, dando continuidade então, para quem está assistindo hoje, nós estamos conversando sobre este livro de Paulo Freire, Educação como Prática da Liberdade. Esse foi o primeiro livro que Paulo Freire escreveu, né? Não é o mais famoso como Pedagogia do Oprimido, mas ele antecedeu Pedagogia do Oprimido. E aí o que nós estamos fazendo todo sábado é bater um papo um pouco sobre esse livro, que serão 8 programas para que a gente possa estudá-lo então integralmente, tá? Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2, a primeira parte do capítulo 2, né, intitulada por Paulo Freire como Sociedade Fechada e a Inexperiência Democrática. Para quem assistiu o programa passado, lembra bem que a gente falou sobre sociedade fechada, sobre sociedade transitiva ingênua, não é? E a sociedade com a consciência transitiva crítica. Falamos bastante sobre isso, da transitividade ingênua e a transitividade crítica. Mas não falamos muito sobre a questão da sociedade fechada. E aí é que a gente vê a importância da obra de Paulo Freire, porque ele simplesmente não cria um método de alfabetização do nada. Por isso que a gente fala que Paulo Freire, ele é além de um educador, de um professor, né? Ele é antropológico, porque todo o seu processo de educação, ele visa o homem, o ser humano, o homem, tá? Então ele transborda as paredes das escolas e ele pode perfeitamente ser compreendido pela sociedade em geral. Por que eu estou dizendo isso? Porque nessa primeira parte do capítulo 2, Paulo Freire, antes de seguir com o livro e com a consciência crítica, ele explica para nós, ao seu modo, né, e eu também não sou aqui historiador, a dificuldade nossa com a democracia, a inexperiência que nós temos do processo democrático, não é? De conviver com o diferente, de fazer o debate, a discussão num bom nível, não é? Para que você convença o outro com seus argumentos, sem ofensas, sem agressões. O que temos visto muito nas redes sociais, as pessoas ofendendo gravemente uma pessoa. Isso não é democracia, isso não é democracia, não é? Então, aí o Paulo vai dizer assim, bem, lá no final dos anos 60, como é que a gente vai querer uma sociedade crítica, um homem como objeto, não como objeto da sociedade, mas um homem pensante e sujeito da história? Como? Se nós viemos de uma civilização, não é, de escravagista, onde primeiro se explorou e muito os índios, não é? Muita matança de índio, muita exploração da mão de obra dos índios e tudo que a gente aprendeu nas aulas de história, não é? E que infelizmente hoje, em 2021, nós estamos vendo índios perdendo
os limites das suas terras para fazendeiros, com o aval do governo Bolsonaro, com o aval do governo federal. Mesmo com a queda do ministro do Meio Ambiente Salles, não parou a devastação e não parou o avanço dos fazendeiros às terras indígenas. Tanto é que está transitando no Senado uma demarcação diferente de terras aos indígenas, diminuindo os seus territórios. Então a gente vem de 1500 numa exploração dos nativos, depois, como não se bastasse, a escravidão negra, não é? Então nós vivemos desde 1500 até praticamente os dias atuais. Por isso que a gente fala que a nossa democracia é jovem. Nós vivemos mais de 450 anos praticamente não participando das decisões do nosso país, mas sendo massacrado, sendo explorado, sendo objeto de manobra desde o nosso descobrimento, não é, do Brasil, desde quando se chegou Pedro Álvares Cabral aqui, porque muito antes já havia os nativos, não é? Então, o que eu quero dizer com isso? Que o processo de educação, inclusive hoje, de 2021, já disse isso anteriormente, ele tem que estar conectado com o contexto do momento, compreender o contexto histórico, político do momento, para que assim possa a escola, não é, fazer o debate, a discussão na formação do cidadão. Então, quando Paulo Freire vai escrever o livro, em que ele propõe uma consciência transitiva ingênua para uma consciência transitiva crítica, antes ele quer saber, mas de onde veio, né, esse estado de alienação do homem brasileiro? E aí então ele retrata isso, a colonização, a época do Império, não é? Onde analfabetos não votavam, onde as mulheres não votavam, não é? Então todo um processo de esmagamento, que ele chama de mutismo do homem, né? O homem era mudo, o homem, eu falo enquanto espécie, né? E aí mulheres e tudo, né? Então uma submissão muito forte, onde os colonizados da época eram esmagados pelos seus senhores, né? Não muito diferente de hoje. Depois a gente vai tratar sobre a realidade da nossa sociedade. Então, o Paulo Freire, no final dos anos 60, faz essa análise da sociedade brasileira, de mais de 450 anos de opressão, de submissão, de ser objeto do poder dominante do Brasil. E aí então ele diz, poxa, o ser humano é mais, o homem é mais, o homem precisa ser sujeito da sua história, não é? Sujeito da sua história. Ele tem o direito, não é, de acreditar que o mundo não é deste jeito e será sempre deste jeito, mas que as coisas podem mudar, não é? Então o mundo, como ele diz, não é, o mundo ele está sendo. E aí então o Paulo Freire, ao pensar a educação brasileira, ele vê que a educação nossa, mais do que trazer os saberes universais da ciência, da história, da matemática, que a nossa escola brasileira, diante do contexto de uma sociedade fechada, de uma sociedade que não tem experiência democrática, Paulo então vai pensar um processo pedagógico a qual a escola possa auxiliar a sociedade nesse descobrimento e nessa liberdade, não é, para ser um integrante da sociedade e não apenas
uma pessoa acomodada, ajustada, passiva, mas um ser integrante e ativo da sua sociedade, não é? Ou seja, a liberdade de ser humano, a liberdade de se expressar, a liberdade de discordar. E ele vê então que a escola tem esta obrigação, não é única tarefa da escola, mas que a escola pode colaborar com essa transformação da sociedade. À medida que, além de matemática 2 mais 2, além de saber os verbos no pretérito passado e futuro, além desse acúmulo de conhecimento que nós temos na nossa história, desde Aristóteles, Sócrates, anos antes de Cristo, que chega para nós em fórmulas matemáticas, em filosofia, além deste conhecimento, Paulo diz que a escola também pode ser e deve ser um instrumento da análise do contexto do aluno, dos professores, e analisar o quanto estamos sendo passivo e ativo diante desta realidade. Se estamos permitindo ser esmagados ou estamos lutando pela nossa liberdade de ser, não é? Essa é a questão de Paulo Freire. Então, gente, nós vamos ficando por aqui no capítulo de hoje. Tem uma frase do Paulo Freire onde ele diz, não é, para esta escola que ele pensava no final dos anos 60 e que ele põe em prática em Angicos, lá em Pernambuco, que a gente vai ver isso, é fundamental a liberdade. Tem um outro livro do Paulo Freire onde ele separa liberdade de libertinagem, que nós vamos ver também. Nós estamos falando liberdade da sua forma ética e que o ser humano merece viver a liberdade. Então, ele diz que toda vez que suprime a liberdade, fica um ser meramente ajustado ou acomodado e com isso massacra sua capacidade criadora. Então, a liberdade do ser humano, ela é fundamental para melhorar a sua sociedade e para expandir o seu senso criativo, não é? Sem a liberdade, isso não é possível. E aí eu deixo um gancho para qualquer dia desses, eu relacionar esta frase com a escola cívico-militar que tentam implantar no nosso Brasil. Um bom final de semana a todas e todos, não é? Participem do sorteio do livro Conscientização e no próximo sábado vamos avançar.